vocês no Google Drive, onde essas aulas vão ser todas gravadas. Então, se por algum motivo não deu para você assistir a aula, você pode voltar lá, certo? E assistir. O ruim é só a questão da presença, que você não vai ganhar a presença, né? No caso, você vai levar a falta. Mas aí, em questão de conteúdo, você não vai ter prejuízo nenhum, porque o conteúdo vai ter lá. E também vou postar lá todos os slides que eu estiver apresentando aqui. Então, a gente começou com números reais. Assim que a gente terminar esse slide, eu vou postar o próximo, que, no caso, é sobre dízimas periódicas. Esse de dízimas periódicas eu vou estar postando porque o livro de vocês não fala muito nisso daí. E isso é um assunto muito importante, certo? Porque muita gente, eu acredito, que não lembra como é que transforma uma dízima periódica numa fração, que é para encontrar a fração geratriz de um número, de uma dízima. Não sei nem o que é isso. Aí por isso que eu vou falar nisso daí também, certo? Então, a gente parou nesse exercício aqui ontem, esse exercício 1. Deixa eu ver só se tá tocando a música. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Oi, pode falar. Quem quiser pode falar, certo? Assim, em caso, se eu tiver uma dúvida, em questão, assim, Pode abrir o microfone e perguntar, certo? em questão de atividades, quando não estiver na sua aula, eu posso consultar o seu privado no WhatsApp? Pode sim. Pode sim. Qualquer hora, sim? Oi? Tem uma hora limitada, não é isso? No caso, se eu não ver, no caso, eu vou responder só no dia seguinte. Okay, certo? Eu vou delimitar o horáriozinho, tipo até umas 6 horas da noite, por exemplo. Professor, Aí, sua aula gravada foi pelo Google Drive, não foi? Não, eu gravei pelo Google Meet, aí tá armazenada lá no Google Drive. É, isso aí certo? mesmo. Aí muitas pessoas perguntaram ontem a questão dos exercícios. Professor, é para fazer esse exercício a respeito dos slides que eu postei lá. Esses slides, pessoal, a gente vai estar respondendo junto. Para aí com essa brincadeira, pessoal, fica ativando o som aqui e atrapalha. Esses slides, esses exercícios que tem aí, no caso, eu vou resolver junto com vocês, porque vai ser uma forma para vocês irem treinando, para quando tiver atividade lá no Google Sala de Aula, para vocês já estarem aptos para responder, certo? Então, esse exercício que a gente faz aqui é só para vocês praticarem em casa mesmo. Não precisa me entregar nada, não. E até é bom vocês pegarem aí o caderno e o lápis, que vai ter alguns exemplos aqui que eu vou resolver umas e depois vocês vão resolver outras. Eu vou dar um tempo e vocês vão tentar responder. E a gente faz a correção. Tá certo? Calma aí, professor. Eu vou pegar aqui um negócio. Tranquilo. Então, voltando aqui para os slides, a gente parou aqui ontem, certo? Aí, dando continuidade aqui, vamos para a questão 2. Pronto. Essa questão 2, eu vou começar respondendo e vocês vão terminar. Eu vou responder da letra A até a letra D e vou dar um tempinho para vocês responderem aí da letra F até a letra I, certo? Aí vocês dão um tempo e depois eu corrijo, certo? Então, aqui está dizendo o seguinte. Identifique os números que pertencem ao conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, os que pertencem ao conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, e os que pertencem ao conjunto dos números racionais, que é o que é representado pela letra Q. Para quem faltou ontem, deixa eu só apagar aqui o rabisquei aqui. Professor, isso é para copiar? Não precisa copiar, não. Certo? Porque isso daqui vocês têm lá no armazenado. Vocês vão pegar o caderno só para responder da F para I. Até aí. Então, para quem faltou ontem, a gente começou estudando a questão dos números naturais, que é representado pela letra N, certo? Que a gente viu que os números naturais começam pelo 0 e ele é infinito. 1, 2, 3, 4, deixa eu corrigir aqui, 4, 5, e é infinito, certo? Então, 3, infinito.
Aí, depois dos números naturais, a gente viu os números inteiros, certo? Que quem seriam os números inteiros? São os números naturais e os seus opostos. Professor, Oi. essa atividade é para copiar no caderno? Não, pessoal, eu já disse várias vezes. Não é para você copiar nada, pessoal. Vocês vão pegar o caderno para fazer o exercício que eu pedi. No caso, esse daqui eu disse que vocês vão fazer da letra F à letra I. Não precisa copiar nada, porque vocês não têm esse material aí, certo? Você bota entendi. só exercício 1 e copia as letras. Tá? Não precisa copiar pergunta, essas coisas não, porque aí Aí essa vocês... atividade vai estar disponível lá no Google Drive, É, já né? tá lá, na pasta do Drive. Certo? Tá. Então, ó, Obrigado pela informação. por nada. Qualquer dúvida só é perguntar. Então, os números inteiros foi o segundo conjunto que a gente viu. Aí ele é formado pelos números naturais e os seus números opostos. Como assim, números opostos? Que são os números negativos. Do mesmo jeito que eu tenho o número 1 positivo, eu tenho o número 1 negativo. Do mesmo jeito que eu tenho o número 2 positivo, eu tenho também o 2 negativo. Então, do mesmo jeito que os naturais aqui, ó, é infinito, os inteiros também é infinito, porque aqui vai começar pela questão dos números opostos. Então, vai ter, ó, menos 3, menos 2, menos 1, aí 0, 1, 2, 3, que é infinito também esse conjunto. Aí já o Q, que é o conjunto dos números racionais, a gente viu que é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Então, se eu posso escrever um número numa forma de uma fração, então esse número é um número racional. Por exemplo, se eu pegar o número 3, eu posso escrever esse número na forma de fração. Como? Para quem lembra, quando estudou fração, se um número não tem denominador, é porque o seu denominador é 1. Então, isso daqui já é uma fração, que é 3 sobre 1. Como uma fração é uma divisão, ó, 3 dividido por 1, dá 3. Então, todos os números naturais e todos os números inteiros, eles são racionais. Eu fiz até o desenho de um diagramazinho. Eu fiz o desenho que a gente pegava aqui, ó. Tinha o conjunto dos números naturais, certo? Aí tinha depois os números inteiros e tinha depois os números racionais. Que esse desenho significa que todo número natural é inteiro e também é racional. E todo número inteiro é racional. Certo? Então, isso daqui vai ajudar para vocês responderem isso daqui. Então, eu vou responder aqui a letra A até a letra D, certo? E vocês vão ficar aí para responder da letra F até a letra I. Ok? Então, aqui é só para dizer que conjunto ele faz parte. Então, no caso, o número 0. O número 0, ele faz parte de qual desses conjuntos aqui? Natural. Pode ativar o microfone e falar. Natural. Certo? Alguém poderia dizer... Naturaleza. Alguém poderia dizer ele faz parte dos inteiros. Faz. Mas Ele esses... faz parte dos dois, né, professor? Oi? Como ele tá no meio dos dois ali, eu acho que ele faz parte dos dois. Faz parte dos dois. É. Porque, ó, isso daqui que eu circulei é todo o conjunto dos números naturais. Por isso que pelo desenho aqui, ó, os naturais está dentro dos números inteiros. Certo? Mas 0, ele é um número natural. O seu conjunto de origem é o conjunto dos números naturais. Então, o 0, ele é um número natural. Certo? Então, é assim que vocês vão fazer. Letra B, o número 10, menos 10. Então, eu estou trabalhando aqui agora, ó, com o número negativo. Se é número negativo, então Inteiro. tem que ser o número inteiro. Então, aqui é C. Certo? Aqui, a letra C. Isso é um número decimal. Quando a gente viu ontem a questão de números racionais, todo número que eu consigo colocar na forma de fração, ele é um número racional. Ou seja, todos os números decimais eu posso escrevê-lo na forma de fração.
Se eu tenho esse número 3,254, se eu quiser escrevê-lo na forma de fração, o meu numerador vai ser esse número sem a vírgula. Então, vai ser 3, 2, 5, 4. E quem seria meu denominador? O meu denominador vai depender da quantidade de casas depois da vírgula que eu vou ter. Ou seja, a quantidade de casas decimais. Então, aqui eu estou tendo 3 casas decimais. Para cada casa decimal que eu tenho uma potência de base 10. Então, como aqui eu tenho 3 casas decimais, eu teria 10 elevado ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, isso é 1000. Então, toda vez que eu quiser transformar um número decimal numa fração, eu escrevo ele sem a vírgula, e se tiver uma casa decimal, então o denominador dele é 10. Se tiver 2 casas decimais, o denominador é 100. 3 casas decimais, 1000. 4 casas decimais, 10.000. E assim por diante. Ok? Aqui, essa letra D. Muito cuidado quando você estiver assim, números representados na forma de fração, porque se der para dividir o numerador pelo denominador, você tem que fazer essa conta. Certo? Como, por exemplo, se eu tivesse isso daqui, 12 terços. Esse número aqui, isso é um número natural ou um número racional? Racional. 12 dá para dividir por 3? Dá. Então, isso aqui é 4. 4. Então, se você tiver uma fração que dê para dividir, você vai fazer a divisão, certo? Então, isso daqui, é 4. E 4, ele é um número natural. Então, cuidado quando vocês estiverem com fração. Se der para fazer a divisão, vocês têm que fazer, certo? Aqui, 4. 4 dá para dividir por 3? Dá uma divisão exata? Não. Não. Então, se eu for dividir 4 por 3... vai ser um número decimal, certo? Só que será que ele ia ser um número racional? Deixa eu dar uma apagada. Professor, peraí. Eu não entendi, por que o 4 virou um 12? Ah, é só um exemplo aquilo ali? Eu dei um exemplo, que quando você tiver uma fração, você veja se não dá para dividir o numerador, que é o número de cima, pelo denominador. Porque se der para dividir, você primeiro vai fazer a divisão, para depois saber se esse número faz parte de qual conjunto. Certo? Então, analisa o seguinte. Aqui eu tenho 4 terços. Deixa eu apagar isso daqui. Eu tenho 4 terços. Travou tudo. Travou? Professor, Travou não, professor, é mentira. o resultado vai ser o denominador igual? Tipo, vai ser 12 acima de 3? De qual? Esse 4 dividido para 3. 4 dividido por 3. Aí como não dá, aí vai ter que fazer tipo uma soma, né? Aí, ou não? Porque olha só, não é uma soma. Se a gente for fazer essa divisão, 4 dividido por 3. Para começar a divisão aqui, vai ser 1 vezes 3 dá 3. 4 menos 3, 1. Aí, 1 dividido por 3. Como 1 é menor do que 3, não dá para dividir. Então, vou colocar a vírgula e acrescentar um 0. Aí, 10 dividido por 3. 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Observa, que já está repetindo. 1 e 1. Para continuar a divisão, completo 0, porque eu já coloquei a vírgula aqui. 10 dividido por 3. 3 de novo. Dá 9. Aí vai repetir 1 de novo. Aqui vai ser... Vai ficar infinito, né? Um círculo infinito. Vai ser infinito. Esse tipo de número é o que é chamado dízima periódica. Certo? E como a dízima periódica, ele vem de uma fração, 4 terços, então toda dízima periódica ele é um número racional, certo? Então, se você tiver uma fração, se não der para dividir, se não tiver uma divisão exata entre numerador e denominador, esse número vai ser racional,
certo? E ele vai gerar uma dízima periódica, porque vai ficar um número aqui infinito. E por que é chamado de dízima periódica? Porque ele vai ser um número infinito, certo? Com um certo período. Como assim um certo período? Vai ter um número que vai estar sendo repetido infinitamente. E aqui o número que está sendo repetido é exatamente o número 3. Então, 3 é o período dessa dízima. Quando a gente for começar a parte de dízima, a gente vai aprender a fazer o contrário. Pegar essa dízima periódica e achar a fração que originou ela. Certo? Então, Certo. se você tiver uma fração, se não der para dividir numerador pelo denominador, então esse conjunto, essa fração vai fazer parte do conjunto dos números racionais. Aqui faltou também botar, ó, aqui é racional. Então, C e D faz parte do conjunto dos números racionais. Certo? Então, vou dar um tempinho aí, um minutinho aí, para vocês fazerem aí da letra F até a letra I. Certo? Professor, é só botar a letrinha, né? É, só botar a letrinha. Tá, pois facilita. Ó, no instante passa a aula, ó, já é 4h48. Mas se fosse presencial. E ainda é pior, que aqui é 1 hora, né? Presencial é 50 minutos só. Professor, como é que a gente Oi. faz essa G aí? Como é que a gente faz essa G? Como é? Como é que a gente faz essa G aí? A letra G. A G. Pronto, boa pergunta. Já fizeram a F? Todos fizeram a F? Eu fiz, né? Da Eu racional. também. Racional também. Então, a letra F vai ser um número racional, porque 2 não dá para dividir por 5. Então, aqui vai ser um número racional. Então, pertence a Q. Então, é o conjunto Q. Aí o colega perguntou, e esse númerozinho aqui? Esse número aqui, vocês estudaram ele no 6º ano também. Estudaram um pouquinho antes, mas reveram ele no 6º ano. Sexto, não, no 7º. Que é quando vê fração. De 6 para 7. Que são os números mistos. Certo? Por que ele é chamado de número misto? Porque ele tem uma parte inteira, que é o número 2, e tem uma parte fracionária, que é 12 quartos. Então, tem 2 tipos de números aí. Número inteiro e número fracionário. Certo? Então, por isso que ele é chamado de misto. Aí vai seguir o exemplo, certo? Que eu falei. Não é uma fração? Não tem a fração 12 quartos? Aqui é 2 inteiros e 12 quartos. Esse 2, ele está exatamente multiplicando essa fração, certo? Quando você tem um número junto de outro número, eles vão estar multiplicando. Isso é a mesma coisa de 2 vezes 12 quartos. Aí eu tenho uma fração aqui, 12 quartos. 12 dá para dividir por 4? Dá. Sim. Dá. Dá 3. Então, esse 12 quartos, ele não vai ser uma fração. Eu posso fazer esse cálculo. Então, se eu repetir aqui o número 2, 12 quartos, 12 dividido por 4, isso dá 3. Aí vou ficar com 2 vezes 3. 2 Seis. vezes 3, Natural. isso é 6. Então, esse número aqui, ó, ele é o número 6. Então, significa que esse é o conjunto de qual número? Natural. Natural. Muito bem. Certo? Essa letra H, para quem não lembra a barrinha aqui, ó, significa que o número que está sendo repetido aqui é o número 75. Então, isso é a mesma coisa que... Puxar para aqui para baixo. 1, que letra feia. 1,34. Deixa eu diminuir mais aqui. A caneta aqui tá... Sete, 5. Deixa eu mesmo. Também não. 7, 5. 7, 5. 7, 5.
Observe que as barrinhas estão em cima do número 75. Então, significa que isso daqui é uma dízima periódica, certo? E o número que está sendo repetido é o número 75. Então, vai ficar 1,34, 75, 75, 75, 75. Aí, isso é uma forma abreviada de você escrever uma dízima periódica, para não estar repetindo sempre o período. Então, se isso daqui é uma dízima, então isso daqui, esse número faz parte de qual conjunto? Racional. Racional. Então, todas Sim. as dízimas periódicas fazem parte do conjunto dos números racionais. A mesma coisa nessa letra I, ó. Aqui está escrito dessa forma, mas ele poderia estar escrito dessa forma também, ó. Ou, Essa aí vai ser racional. ó, ele poderia estar escrito assim, ó. Não, vai ser O número que está natural. sendo repetido é o número 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, eu poderia escrever ele de uma forma abreviada. Quero escrever 0,3 e essa barrinha em cima do 3 está exatamente indicando o período dessa dízima. Então, é 0,3. Se é uma dízima, então ele faz parte do conjunto dos números racionais. Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Não. Não. Posso apagar? Professor, como é que responde a atividade lá no aplicativo? Se você foi aluno do padrão ano passado, não? Eu fui. Mas você não tinha acesso no Google Classroom, não? É porque eu fazia pelo Crashon. Aí essa atividade não tá no Drive. Tá. Aí eu nunca mexi no Drive, aí eu não sei como é que faz as paradas. Não, mas lá no Drive, vocês vão só para olhar, só para consultar. Sei. Certo? Aí no É só Classroom pra- que responde, né? Oi? Aí no Classroom que responde, né? Exatamente. Aí as atividades que vão estar postadas lá vão ser baseadas nessas que a gente tá aqui. Certo? Porque Aham. aqui eu Ô, tô professor, mas já tem o código de aqui, da sala de aula? Não, É não mesmo, foram é isso criados que eu ia ainda, não. perguntar. A gente tá O só código da sala, precisa do só código esperando da aqui. sala para entrar na sala. E no caso não é nem o código da sala, certo? Tchau. Porque vocês têm que entrar com um e-mail institucional. Porque no momento que é criada a sala, o nome de vocês está associado aos e-mails institucionais. Aí, se alguém entrar com e-mail pessoal, aí na hora de postar a atividade lá, aí se você responder ela com seu e-mail pessoal, ela está sendo aplicada para o e-mail institucional. Aí, se Aí você não vai precisar do código da sala, não? entra, mas é o que eu estou dizendo. Porque se você entrar pelo seu e-mail pessoal, com o código Entendi. da turma, você vai ficar como se fosse um aluno ausente. Porque Aham. não vai precisar você entrar com o código da turma, você já vai estar na turma. Certo? Entendi. Aí você entrando com o seu e-mail pessoal, você não vai ter acesso direito às atividades. Então, todas as atividades vão ficar como pendente lá. Aí, por isso, Então eu tenho que entrar com o meu e-mail, meu outro, né? é o e-mail que termina com @aluno.pb.gov.br. Quem ainda Tá. não tem, vai ser feito um e-mail novo, certo? E quem tem e perdeu, vão arrumar um jeito aí de tentar redefinir sem essas coisas. Por isso que quando eu crio esse link aqui, quem está usando o e-mail institucional entra direto, certo? Porque como eu estou usando o meu e-mail institucional, ele é feito justamente para eu criar aulas para alunos com e-mail institucional. Aí quem entra com e-mail pessoal, aí tem que pedir permissão para entrar. Entenderam? Então, deixa eu apagar aqui. Para a gente seguir. Então, vamos seguir aqui. Terceira questão. Lê o texto a seguir. Está falando aqui, ó. O maior município brasileiro, deixa eu afastar isso aqui, é Altamira, no Pará. E tem, olha a quantidade de quilômetros, ó. 159.533,328 quilômetros. Com dimensão territorial maior do que vários estados brasileiros. Aí, o município mineiro de Santa Cruz de Minas, com área de
3,56 quilômetros quadrados, é o menor do país, seguindo as águas de São Pedro, em São Paulo, com área de 3,6 quilômetros quadrados. Então, tem aqui também a informação 3,6 quilômetros quadrados. Suas áreas são menores que a da ilha de Fernando de Noronha, Distrito Estadual de Pernambuco, que tem 17,017 quilômetros quadrados. Então, observe que eu tenho aí 4 informações numéricas, certo? Todas elas informações com números decimais. Aí ele está fazendo aí 2 perguntas. A primeira coisa é que ele pede que você escreva esses números em ordem crescente, certo? Quer que escreva em ordem crescente. O que seria a ordem crescente? Como o próprio nome já está dizendo, crescente, tem que ir crescendo. Então, eu tenho que pegar esses números e dizer qual deles é o maior e qual deles é o maior e qual é o menor, certo? Deixa eu trocar a corzinha aqui da caneta. Então, eu tenho aqui um número. Esse daqui. Assim fica muito... dói na vista. Deixa eu pegar o vermelho. Então, eu tenho esse númerozinho daqui, ó. Tenho esse daqui. Tenho esse daqui. E tenho esse daqui. Então, eu quero saber qual desses números aqui é o maior ou o menor para eu poder colocá-los em ordem. Observe que a gente está comparando aqui números decimais, só que uns... Pode falar? Pode falar. Não, falar a ordem crescente e decrescente. Pode Sim, dizer? você já fez, foi? Não, eu já percebi aqui. Pronto. Então, segure só um pouquinho, certo? Aluno estudioso. Eu vou Ordem escrever crescente é o... 1, 2, 3, 4, 5, Ó. 6. Eu tenho um número aqui, ó, 159.533 vírgula 328. Deixa eu apagar aqui. Tem um número também, 3,56. Tem o número 3,6 e tem o número 17,07. 0,17. Então, eu tenho que fazer a comparação desses números, certo? Só que, para quem não lembra, para eu poder comparar números decimais, eu só posso comparar números decimais se eles tiverem a mesma quantidade de casas decimais. Então, deixa eu ajeitar esse número aqui, 533. Só dá 42, eu vou essa forma aqui, ó. 33,328. As casas decimais que eu estou falando são essas daqui, ó. Esse número aqui, ó, tem 3 casas decimais. Esse número aqui, ó, tem 2 casas decimais. Esse número aqui tem só uma casa decimal e esse número aqui tem 3 casas decimais. Então, para eu poder comparar, eles têm que ter a mesma quantidade de casas decimais. E como é que eu faço para eles terem a mesma quantidade de casas decimais? Quem está faltando casas decimais, eu vou e completo com 0. Então, quem tem mais casas decimais aí, tem 3 casas, certo? Então, quem tem menos de 3 casas, então vou ter que sair completando com 0. Esse número aqui tem 3 casas, então tá ok. Aqui tem só 2, então vou completar com 0. Aqui só tem uma, então completo com 0. 2 zeros. E aqui tem 3 casas, então tá ok. Então agora eu posso fazer a comparação tranquilo, certo? Porque eu vou comparar a parte inteira com a parte decimal, certo? Olha na parte inteira aqui, ó, que é o que tem antes da vírgula, ou seja, que está à esquerda da vírgula, eu tenho 159.533, eu tenho aqui o número 3, aqui o número 3 e aqui o número 17. Então, desses daqui, o maior
é o 1.500, o 159.533, certo? Deixa eu botar aqui, tá, o espaço está muito pequeno. Então, 159 mil. Deixa eu botar aqui. Cadê? Aqui. 159 mil. 500, deixa eu ver lá. 533. Tem hora que esse bicho trava. A letra ficou horrível. 533,328. Então, tem um número, já completando com os zeros, 3,60, 3,560. Depois eu completo com zero. 3,6 e 17,017. Então, quando eu fizer aqui, ó, completando com zero, ó, vai ter um zero aqui, vai ter dois zeros. Ok, pronto. Aí, como eu quero saber quem é o maior ou menor, vou olhar só para a parte inteira, ó, só a parte inteira, o que está à esquerda da vírgula. Porque aí eu vou ter ideia quem é o maior e quem é o menor. Por isso que é importante a gente completar as casas decimais, porque quando eu fosse comparar esses dois, ó, 3,56 e 3,6, eles têm a mesma parte inteira. Então, o que vai definir quem é o maior do que o outro é exatamente a parte decimal. Certo? Aí, do jeito que estava, ó, estava 3,56 e 3,6. Então, do jeito que estava aqui, alguém poderia pensar, não, o maior é 3,56. Então, esse daqui é o maior. E isso estaria errado, certo? Por quê? Porque eu só posso comparar quando tiver a mesma quantidade de casas decimais. Aqui tem duas, aqui só tem uma. Então, no momento que eu faço o complemento, ó, aí agora eu posso comparar. Porque comparando, ó, parte inteira igual, então quem vai definir é a parte decimal. 56 e 60, então o maior é 60. Então, esse número aqui, ó, 3,6, ele é maior do que 3,56. Aí isso o pessoal confunde muito. Por isso que tem que se completar as casas decimais. Tá certo? Então, ó, fazendo aqui, eu já sei que o maior deles é esse. No caso, ele quer na ordem crescente, né? Então, vamos começar pelo menor. O menor desses números aqui seria quem? 3,56. Então, esse é o primeiro número que a gente vai colocar, que é o menor. Depois dele, qual seria o outro menor? 3,600. 3,600. Então, esse daqui vai ser o segundo. Depois dele, 17,017. 17. Então, esse vai ser o terceiro número. E, por último, o de cima. Quarto. Então, a gente vai escrever esses números seguindo essa ordem. Então, o primeiro vai ser o número 3,56, que é o que está lá, né? 3,56. Depois, vai escrever o número 3,6. Depois, vai escrever o número 17,017. E depois vai escrever o número 159.533,328. Aí, toda vez que a gente coloca números em ordem crescente ou decrescente, a gente tem aquele símbolozinho aqui, ó. O símbolozinho de maior ou menor. Aí, muitos alunos têm dificuldade na hora de usar isso daí. E como é que a gente usa isso daí? Essa aberturazinha aqui, ó, fica sempre para o lado do número maior. E a pontinha aqui fica sempre para o lado do número menor. Então, deixa eu apagar esse outro aqui. Cadê?
Deixa eu apagar esse outro aqui para não confundir. Então, 3,56 de 3,6. O maior não é esse? Então, a abertura ó, fica para o lado maior. Então, ele vai ter que ser escrito assim, ó, o símbolo. A abertura para o lado maior. Como isso é uma ordem, então todos os símbolos vão ser esse. Aqui, aqui. Como é que faz a leitura disso daqui? 3,56 é menor do que 3,6, que é menor do que 17,017, que é menor do que 159.533,328. Tranquilo? Então, essa é a ordem crescente. Certo? Deixa eu botar lá para a gente fazer. Apaga aqui. Libera o chat aí, professor, já para a gente ir colocando o nome e a série. Para quem não viu quando eu falei, não vai ser mais necessário. Que eu botei aqui uma extensão do Google Meet, aí ele capta. No momento que você entra e no momento que você sai, ele registra a hora que você entrou e a hora que você saiu. Certo? Então já tem o nome de vocês. Não precisa Professor, mais. é hack demais, velho. Isso aí é um hack, professor. Então aqui, ó. Fazendo aqui, ficou, como é ordem crescente, então ficou 3,56, menor do que 3,6, menor do que 17,017. Aí a gente vai fazer a B e termina por hoje, certo? 159.533,328. Pronto, respondida a letra A. Ok? Aí a letra B. Ele está perguntando, ó, qual é a diferença entre a área do maior e a do menor município? A do maior é grande e a do menor é pequena. Não. Quando ele fala diferença, ele está pedindo a conta de subtração. Ele quer a diferença entre a área. Então, ele quer uma conta de menos entre a área maior e a área menor. Então, se a gente voltar lá para os nossos cálculos, ó, a área maior não é essa? Por isso que é importante a gente fazer a complementação. Então, vai ser a área maior menos a área menor. Então, 159.533,328. Porque como eu vou fazer uma subtração com números decimais, eles têm que ter a mesma quantidade de casas decimais. Porque tem que ficar vírgula abaixo de vírgula e número abaixo de número. Então, aqui vai ser, ó, 560 e o número 3. Então, quando ele fala a diferença entre a área, ele está pedindo esse cálculo aqui. Certo? Você quer calcular, professor? Podem calcular. Professor, meu Classroom tá pedindo o código. E eu entrei com minha conta secundária. Mas ainda não tem turma, não, para vocês entrarem, não. Ah, então essa atividade não está disponível lá ainda. Não, no Classroom, não. Aham, foi isso. Essa atividade vai estar disponível No Drive, né? No Drive, No Drive, eu sei. Dá 155,97.000... Não, A calculadora aí, professor. 900... Ora. Deixa eu anotar aqui do lado. Dá um Deu minuto para tu calcular. Cento quanto? 155. 155 mil. 97... Não, 973.328. 973. E quanto? 328. 328? Professor, fiz de outra conta. Pode dizer a sua. 159. 159 mil, certo? 533. 533, certo? E a parte decimal? E 324. 324. Vamos ver onde vocês estão errando, certo?
Professor, o meu deu diferente. Diga lá também. O meu deu 159.519,718. Sim, 519,718. Pronto. Vamos analisar aqui. Ó, o que é que vocês estão errando? Deixa eu pegar aqui do vermelho. Ó, vou fazer a subtração, certo? 8 menos 0, 8. Então, já termina em 8. Então, esse daqui já está errado, certo? Então, ou é essa segunda, ou pode ser essa terceira. Ou as duas estão erradas. Então, vamos lá. Ó, 2 menos 6. 2 eu não posso subtrair 6. Então, eu tenho que pedir emprestado ao 3. Então, vou retirar um aqui do 3, aqui vai ficar 2. E ele vem para frente, ó. Aí vai ficar 12. 12 menos 6, 6. Então, aqui, ó, já deu errado essa daqui também. E aqui também, que deu dado 1. Então, as três estariam erradas. Então, vamos continuar aqui. Aí, ó, novamente, ó, 2 menos 5. 2 é menor do que 5, não dá para retirar. Então, tenho que pedir emprestado ao outro 3 aqui, do 533. Vou retirar um daqui, vai ficar 2, e o que você retirou vem para frente, ó. Professor, Oi, eu corrigi aqui. Posso corrigiu? dizer? Diga lá. 159.529,768. 529. Ele calculou agora na calculadora, professor. O meu deu esse mesmo resultado. 700 e quanto? 758. 68. 68, né? 768. 159.529. Vamos ver. 768. Ó, aí 12 menos 5. 12 menos 5, 7. Então, repete a vírgula. Aí vou fazer a subtração aqui, ó. 2 menos 3. Não dá, porque 2 é menor do que 3. Então, tenho que pedir emprestado esse 3 também, ó. Tira um desse 3, vai ficar 2. Vem para frente, ó. Ficou 12. 12 menos 3, 9. 2, ó. Não tem com quem subtrair, ó, o 2. Então, repete. O 5 não tem com quem subtrair. Repete. O 9 não tem com quem subtrair. Repete. O 5, repete. E o 1, repete. Então, a resposta correta é 159.529,768. Então, É a vamos mesma coisa da calculadora aqui, professor. botar aqui. Então, ficou 159.000. 159.000. 500 e... 29. 529. 529,768. 529. Prontinho. Então, por hoje a gente termina, certo? Aí temos um encontro ainda amanhã, às 2 horas. Ok? Então, quem quiser já está livre aí para sair. Vou parar aqui o compartilhamento. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Valeu, professor. Às 2 horas. A aula foi muito boa. Valeu, professor. Que bom. Valeu, até nunca mais. Eita, cara, olha os caras aí, mano. Os caras zoando, professor, vai deixar. Tchau. Aula Maria, Tchau, professor. Tchau. Os caras zoando. Até amanhã. Os caras são uma coisa. Tchau, professor. O Michael Jackson, Tchau, tchau. tá engolindo. Tchau, professor. Michael Jackson. Tchau. O Kate. Cadê, velho? Sumiu a menina. Tchau, professor.